No princípio era a história, a lenda. A história da criação de Lisboa mistura Ulisses com uma rainha meio mulher, meio serpente. Inventamos histórias para perceber. Inventamos histórias para justificar. Todas as histórias procuram fazer um sentido. Contamos histórias sobre aquilo que vivemos, aquilo que ouvimos, aquilo que presenciamos ou até mesmo sobre aquilo que sonhamos. E nesse processo de contar, acrescentamos sempre um pouco de novidade, porque não nos interessa simplesmente reproduzir aquilo que já ouvimos contar muitas vezes. E são as histórias que nos ligam, o passado ao presente, o outro a nós. Imaginem uma cidade, esta onde estamos agora, e estamos a observá-la por cima. E lá embaixo existem pontinhos, linhas, planos em movimento, e cada um desses pontinhos representa uma pessoa. Essas pessoas movimentam-se em várias velocidades, em vários ritmos, e estão sempre atrasadas ou adiantadas em relação a qualquer coisa, que nós não sabemos muito bem o quê. Mas se nos aproximarmos, conseguimos perceber que há momentos em que os seus corpos e os seus pensamentos estão exatamente à mesma velocidade. No tempo certo. Pelo menos visto daqui. Comigo acontece-me sempre que estou a ler. Para mim. Será possível conciliar estas duas partes dentro de nós? O reflexo de mim no mundo e o vice e o versa. Assim, metade, metade. Passei a manhã meio gás, meio carcaça numa bochecha, meio copo de leite na outra, perdido, meio cá, meio lá, pois nada em mim queria saber do mundo, quanto mais de carcaças ou de leite, só de ti. A meio de um pensamento, lembrei-me, porém, que podia dar-se hoje a possibilidade de te ver mais uma vez. A possibilidade não é uma verdade, mas não é uma mentira, o que já é bom. É um 50-50, um meio-meio, um murro na mesa do impossível, uma maravilha, portanto.
Para quem está meio apaixonado, ter metade do coração cheio é combustível suficiente para atravessar o céu inteiro, para dar a volta e regressar, com o rabo a dar, o tempo das meias finais, o tempo de marcar um golo, o prolongamento, tal golo inteiro. Tal bolo inteiro indivisível. Como toda a gente sabe, há palavras inteiras que não se dizem às metades. Semeio incrível não existe, semeio maravilhoso não existe, semeio espantoso não existe. Há uma razão. Essa razão é extremamente. Se era um meio para atingir o fim, se era um meio de transporte, se era uma mensagem apenas um meio física social, um meio ambiente, um meio da reta, um meio do bico, a metade da laranja, um meio no meio campo, o avançado da defesa. Se era um meio de transporte, se era a mensagem ou apenas o meio físico e social, o meio ambiente, o meio da reta, o meio do livro, a metade da laranja, o médio no meio campo. Nunca tiveram a sensação de que há dias em que a nossa velocidade é completamente diferente da do resto do mundo?
Ele olha para ela. Ela olha para ele. Ele muda de estilo. Ela vai buscar um livro. Ele gira sobre si próprio. De pé. Em zigue-zague. Aliás, em estonteante zigue-zague. Ela meio corre para trás. Ela meio que salta. Ele meio que desmaia. Várias vezes. Ela meio que desliza. Ele faz uma coisa meio extraordinária à média luz. Ela faz uma coisa meio incrível com metade do corpo. Ele pensa em meias palavras. Ela faz uma coisa meio maravilhosa em meio braço. Metade dele vai até meio do mundo. E a outra metade também.